tarde, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de história, dando continuação à última aula. Nós vamos falar sobre os indígenas. Nossa! Índio gosta de fazer barulho, não é? Bom, vamos lá. Vamos abrir o livro na página 60 e dar continuidade. Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras. Antes mesmo da chegada dos europeus, já viviam aqui. Os indígenas vivem em ocas. Organizadas em tribo. Então, várias oquinhas formam uma tribo. Alguns indígenas vivem em ocas organizadas em tribos. Tem um guia espiritual. É como se fosse um líder espiritual. Por exemplo, quem é católico tem o padre que reza, a missa. Quem é evangélico tem o pastor que ora o culto. E assim por diante, não é? Então, os indígenas também têm um líder espiritual, que é chamado pajé. É um líder conhecido e um líder conhecido por cacique. Então, eles têm um líder espiritual, que é como se a pessoa fosse a igreja, o culto, entendeu? É o pajé. E tem um líder da tribo, que é o cacique. As mulheres são responsáveis pela alimentação, pelo cuidado com as crianças, pela agricultura e pela fabricação de diversos utensílios necessários às atividades do dia a dia. Então elas fabricam utensílios como cestos, não é? E elas são responsáveis por plantar e colher. Os homens são responsáveis pela caça e defesa da tribo e também fazem a estrutura das ocas. Então os homens saem para caçar e defendem a tribo, não é? Enquanto as mulheres plantam e colhem, e fabricam coisas artesanais para o dia a dia deles, para facilitar o dia a dia deles. As crianças e os idosos também são responsáveis pela fabricação de utensílios e pela cobertura das ocas. Mas só os idosos podem participar das decisões da tribo junto com os outros adultos. Os indígenas utilizam diversos instrumentos musicais. Uhul! Tem aquele chocalho, que é muito legal. Em suas manifestações culturais e tem dança própria, assim como diversas histórias. Agora, mudando de assunto, dentro do mesmo assunto, porque só tem uma paginazinha, nós vamos falar sobre a herança africana. Bom, nós vimos que os primeiros habitantes foram os índios e agora nós vamos falar sobre a herança africana. Vamos lá na página 62. Os africanos vieram para o Brasil trazidos pelos europeus como escravos. Então eles vieram em navios negreiros. Tia, o que são navios negreiros? São navios que transportavam os negros. Eles vinham em condições precárias, tudo sujo, tinham ratos. Era uma coisa assim muito, muito triste mesmo. Bom, vamos continuar a leitura. Durante a viagem, muitos morriam por causa de doenças, entre elas uma chamada banzo. Tia, que doença é essa? Vamos falar sobre. Que era a doença, que era a saudade de sua terra natal. Então eles morriam de saudade. Sim, de saudade. Mas saudade mata? Hoje em dia, sim. Vocês já ouviram falar sobre depressão? Pois é uma doença que acontece quando a pessoa fica muito triste. E vocês sabiam que quando a pessoa fica muito triste, a imunidade, que a tia já falou sobre, o que é a imunidade? São aqueles soldadinhos que nós temos dentro do nosso corpo e que defendem o nosso corpo contra as doenças. Aqueles soldadinhos acabam morrendo. Nosso corpo fica fraco e nós ficamos vulneráveis a pegar várias doenças. Então, essa doença era chamada por eles de banzo, era a doença da saudade. Eles sentiam falta da África, falta da sua terra, porque eles eram obrigados a vir para o Brasil. E aqui eles eram muito maltratados, chicoteados. Vamos continuar a leitura. Os africanos viviam em senzalas e praticavam sua religião
por meio de sincretismo, que é a junção de diferentes cultos religiosos através da reinterpretação de seus elementos. Os negros eram vendidos como mercadoria para trabalhar nas lavouras, na casa grande das fazendas ou nos engenhos. As famílias eram separadas. Olha que triste. Imagina ter que separar uma mãe de um filho. Mas eles eram vendidos como se fosse uma mercadoria. Por exemplo, eles chegavam no mercado e, eu quero essa pessoa aqui, vou levar para mim. Levavam a pessoa, no caso, o africano, né? E eles acabavam, alguns sendo maltratados, botavam para trabalhar, entendeu? Sem receber dinheiro algum. Eles eram tratados muito mal, assim, eles eram muito maltratados. Vamos lá. Por muito tempo, as crianças, filhas de escravo, também eram escravas, mas depois passaram a nascer livres. Os negros africanos lutaram durante todo o período da escravidão por sua liberdade. Por isso, fugiam para os quilombos, para viver livres, mesmo que escondidos. Aquela história que a tia falou para vocês. O que acontecia? Eles planejavam a fuga, né? Saíam escondidos, fugiam, e no meio do caminho eles levavam muito alimentos. Eles pegavam alimentos lá de onde eles eram escravizados e forravam no chão e colocavam bebidas, comidas, para aqueles outros que fossem fugir no dia seguinte encontrassem, sentassem e tivessem o que comer até chegar ao quilombo. E era até uma forma deles saberem qual era o caminho até chegar ao quilombo. Entenderam? O maior quilombo foi o quilombo dos Palmares, né? Foi o maior quilombo de todos e teve como líder Zumbi dos Palmares. Tá legal? Então essa coisa que eles botavam lá, eles chamavam de macumba. Entendeu? Mas na realidade hoje em dia tem outro significado, tem um significado religioso. Mas naquela época significava comida para os escravos que fugiam, para eles poderem se alimentar na floresta e conseguir chegar vivos até o quilombo, porque a floresta é algo bem assim perigoso, não é? Bom, vamos continuar a leitura. Os africanos também utilizavam diversos instrumentos musicais em suas manifestações, culturas que trouxeram danças próprias, assim como diversas histórias. Então, esse povo também contribuiu para quê? Para nossa cultura, não é? Inclusive, dia 20 agora é dia da consciência negra. Sim, mas por que um dia de consciência negra se o nosso Brasil, o nosso país é um país miscigenado? É uma mistura de várias etnias, não é? Nós temos aqui hoje em dia, inclusive, a mistura do japonês, do francês. As três principais, vocês sabem quais são, né? São os europeus, os africanos e os indígenas. Mas nós temos também agora os asiáticos, né? Bom, então, voltando ao assunto. Por que tem um dia de consciência negra? Simplesmente porque de todas essas etnias, o negro foi o que mais sofreu, não é? Sofreu abusos com relação a si, não é verdade? A ponto de ter que fugir, viviam fugindo. Não é verdade? Os índios, ao contrário, os índios não aceitaram ser escravizados. Eles se matavam, mas não aceitavam a escravidão. Então, assim, era bem mais difícil escravizar os índios. Por isso que até os portugueses, né, naquela época, eles falavam que os índios eram indomáveis. Ou seja, não tinha como escravizá-los, eles eram muito rebeldes. Então, eles preferiam trazer os africanos e colocar os africanos aqui. Tá bom? Então, por isso que há um dia da consciência negra. Não quer dizer que não há uma mistura. Sim, nós somos uma mistura de tudo que é bom do mundo. Nós somos brasileiros, não é? Com muito orgulho, com muito amor, né? Nosso país é muito lindo. Embora os governantes não deem o devido valor, o nosso país é bonito. Eu digo que é um dos melhores países mundiais, porque aqui a gente tem tudo. A gente tem água potável, a gente tem um solo rico, né? A brasileira que reclama demais, mas é só saber votar, é só saber acreditar. Eu acredito em cada um de vocês aí pequenininhos que estão em casa. Vocês são o futuro do nosso Brasil. E tenho certeza que vocês farão o melhor. Então, continuando aqui.
essas culturas, elas contribuíram, todas elas, mas nós temos um Dia da Consciência Negra justamente para hoje em dia valorizar tudo aquilo que o negro trouxe para o nosso país, as danças, as comidas que são maravilhosas, não é? Quem não gosta daquele acarajé, é uma delícia, né? Eu só não gosto da pimenta, né? Mas a feijoada. Então o negro, ele contribuiu para muita coisa legal. A capoeira, que hoje, né, é bem vista mundialmente. Então nós temos que valorizar, né? Nós temos que dar uma data assim bem merecida para falar dessa cultura que contribuiu para a nossa cultura, tá bom? Joinha? Agora vamos às atividades. Nós vamos fazer as atividades da página 61, tá bom? Que vai falar sobre os indígenas, né? A contribuição indígena. É mais de pintar, gente. Não tem, assim, tanto trabalho, tá? E da herança africana, nós vamos fazer a página 63 e a página 64. Ok? Finalizando, assim, o nosso livrinho de história, que tá dando adeus, e finalizou com uma matéria bem legal, né? Eu, pelo menos, gostei muito. E vocês? Vamos escutar o índio de novo? Nossa, mas como ele gosta de fazer barulho. Eu amo esse chocalho. Bom, agora nós vamos fazer também os exercícios lá de gramática, como a tia falou. Nós já trabalhamos em cima da gramática lá em língua portuguesa. E agora nós vamos fazer um reforço. Esses exercícios que a tia passa, que não são matéria nova, são um reforço para vocês estarem estudando para as avaliações, certo? Lembra que a tia falou lá que antes da letrinha P e da letrinha B usamos o M? Toda vez que você encontrar o P ou o B, não pense duas vezes, é o M que você vai escrever. Vai escrever, vai escrever, vai escrever, vai escrever. É o M que você vai escrever antes do P e do B. Pois é. Agora a gente vai fazer um trabalhinho. A tia vai ler para vocês a página 55, que tem uma leiturinha aqui no início. E na mesma página tem uma atividade que vai ser feita. É só uma atividade, na mesma página, 55. Vamos fazer a leitura rapidinho? Vamos lá. Palavrinhas com M antes de P e B. Necessidade. Pedrinho corda bamba, dança samba. É mestre no pandeiro. Vai para a praça, para a calçada, dia, noite, madrugada, tempo inteiro. Danço samba por bolacha, e é borracha. Por carinho, e é passarinho. Por um pão, e é um avião. O samba de Pedrinho, para ele, necessidade. É o enfeite da cidade. Então, para o Pedrinho é uma necessidade, né? Tá ali fazendo aquelas piruetas, dançando samba, que o samba também é da cultura africana, né? Que eles trouxeram pra cá. E o Pedrinho tá ali dançando. Infelizmente, assim, o Pedrinho aqui retratado, né? Nosso Pedrinho aqui é aquele menino que muitas vezes a gente vê no sinal fazendo malabarismo, para arrumar um dinheirinho para levar para casa. Então, se você tem aí a sua família, a sua mamãe, o seu papai, junta suas mãozinhas e agradece aquele papai do céu, ó, lá de cima, por tudo que você tem aí em casa, porque ele é maravilhoso. Porque tem muitas crianças que ainda estão assim, né? No sinal, tendo que fazer malabarismo, que é a beleza da cidade. Mas será que é tão belo assim para eles? Não é verdade? Então, ó, agradece a Papai do Céu, tá bom? Pela família que você tem. Porque eu também agradeço todo dia aqui por você que tá aí assistindo os vídeos. E peço muito a Papai do Céu que toda essa pandemia passe, pra gente estar bem juntinho, porque a tia tá morrendo de saudade. Um beijo no coração de vocês e até amanhã com a próxima aula. Não esqueçam de fazer aqui a página 55. Antes de P e B, só se usa M. Beijo!